Olá, eu sou o Cássio Politi. Eu sou a Juliana Cavani. E essa é mais uma edição do Inspire by Zorro. E a gente recebe agora aqui no estúdio do Inspire, no Empreende Brasil em Florianópolis, o Dema Oliveira, que é especialista em expansão de negócios na Samsung hoje. Dema, muito bom ter você aqui. Obrigado por participar com a gente hoje. Legal, o prazer é todo meu. Fico feliz de estar aqui no convite. Realmente é uma tarde, um dia assim, diferenciado, né? Se você dá vontade de estar não só no palco, mas dá muita vontade de sentar e ouvir todo mundo falando. É verdade. Sair daqui transformado. Essa é a ideia. E porque tem de tudo aqui, né, Dema? Você tem gente de grandes empresas, você tem artista, você tem empreendedor aos montes, né? Não, na hora que eu falei, eu tô palestra, tava o Popó na sala. Não, deixa eu bater um papo, quero tirar uma foto assim, cara. Não tirei, que agora eu não sei onde tá o Popó. Vou atrás do Popó de qualquer jeito aí. Então, essa mistura que é legal, né? Porque, pô, são universos diferentes. E você fala, né, e falou hoje, como pensar grande, né? Acho que esse é um tema de pensar grande. O que é pensar grande, hein, Dema? Na realidade, eu percebi nas minhas experiências como executivo de empresas, Unilever, claro, TIM, Samsung, mais recentemente, e também empresas que eu abri. Eu não sou apenas executivo, assim, com essa carreira de executivo. Eu sou empresário. Então, eu aprendi a criar negócios onde eu coloco pessoas que cuidam deles. Então, eu tenho mais de 10 negócios, para falar a verdade. E aí eu percebi que ficar pequeno dá muito trabalho. Uhum. O ato de pensar grande, eu acho uma frase que você tem que colocar sobre uma perspectiva. Mas o ato de você ficar pequeno que dá trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Eu lembro que quando eu expandi as lojas Samsung, o presidente da Samsung chegou para mim e falou assim, na época, Dema, abre uma só para mim. Eu falei, cara, eu vou ter que contratar marketing, vendas, distribuição, logística, etc. A mesma estrutura para uma, eu consigo pelo menos umas 20. Falei, tem algo errado nessa solicitação. Vai dar mais ou menos o mesmo trabalho. Vai dar o mesmo trabalho, o mesmo custo, você tem ganho de escala, você tem perda de escala, porque se você tem toda essa estrutura para uma loja, se você abre a segunda, terceira, quarta, ou seja, vai faturar mais com OPEX menor, né? Ou o custo de operação menor. Então eu percebi que isso é válido até para aquele empreendedor que está abrindo a primeira hamburgueria dele. Eu acredito que Deus nos criou para ser grande, cara. Chegou para Adão e falou assim, Adão, é o seguinte, ó, você vai dar nome para todas as criaturas. Eu fiquei imaginando, cara, que trampo isso. Você imagina? O cara tem que dar o nome para todas as borboletas. Deve ter umas 1000 borboletas. E ele não tinha computador, não tinha nada. O cara não tinha chat GPT para... O cara tinha que ser inteligente. Então eu acho que desde lá, né, de todas as histórias, crescer é algo natural do ser humano. Então, e quando a gente fala pensar grande, é do tipo, tudo começa com uma visão. Então, o ato da visão ser grande é melhor. Lá na Samsung, os caras falaram, Dema, constrói para mim a maior rede de lojas de varejo de tecnologia do Brasil. Eu falei, tá bom, então vamos embora. Quantos são? 300 lojas? Então vamos para cima, vamos fazer 300 lojas. Então, isso é o ato de pensar grande. Quando eu abri meu primeiro negócio, que foi uma clínica médica com a minha esposa é pediatra, ela vai contar na palestra dela. Eu olhei para ela e falei assim, nós vamos ter que contratar contabilidade, jurídico, fiscal, tributário, marketing, vendas, recepção, limpeza, manobrista. Vamos fazer uma salinha só? Eu falei, não, dá muito trabalho, ter tudo esse gente aí para uma pessoa só, uma salinha só. Vamos abrir a maior clínica pediátrica do Brasil. Vai demorar 10 anos, mas nós vamos, desde o primeiro dia, antes de abrir o CNPJ, ter uma meta grandiosa. Então a gente colocou assim, nós vamos abrir a maior clínica pediátrica do Brasil. Hoje tem 90 pediatras, talvez seja a maior clínica pediátrica particular do Brasil. Demorou 7 anos e meio para isso acontecer. Você pensa grande, Jô? Olha, eu estava pensando aqui, na realidade, esse pensar grande é almejar, né? Pensar qual estrutura você consegue escalar. Porque você pode, obviamente, ter as limitações de um negócio, as limitações financeiras, mas pensar quais são as estruturas que são possíveis de serem escaláveis. Uau, é isso mesmo. É esse o raciocínio? É esse o raciocínio. É assim, por exemplo, eu fiz isso para várias empresas, né? Inclusive para a Samsung, em vários segmentos. E aí chegava uma hora que os meus amigos sentavam e falavam assim, Dema, eu tenho uma empresa de transplante capilar. Eu falava, pô, que legal. Quantas unidades? Ele falou assim, 2. Uma do lado da outra. Eu não sei como avança. Porque eu já cheguei no meu platô.
Outros chegaram e falavam assim, Dema, eu tenho uma empresa que vende carne de porco para supermercado, a maior do Brasil. Sou o principal fornecedor da Friboi. Como que eu escalo esse negócio? Qual que é o melhor modelo para eu crescer? Então, o que você falou é exatamente o que eu faço. Eu olho um negócio, ele sendo pequeno, médio ou grande, eu falo qual que é o melhor modelo de negócios para que esse negócio se multiplique. E eu coloco na perspectiva de tempo. O que não funciona é assim, cresça 2 dígitos a cada mês. Mentira, sei lá, só se for infoproduto, né? Sim. Mas negócios tradicionais, que é o que eu sou especialista, exige planejamento, qual que é o melhor modelo de negócio, análise da situação atual, verifica o que os concorrentes estão fazendo, o que o mundo está fazendo, o que o teu cliente precisa. Tempo. Aí tempo. Porque eu vi uma palestra há pouco tempo, um ano passado, que é de um cara que tinha um evento tipo Empreende Brasil, lá nos Estados Unidos, né? Um evento mais de marketing, e ele vendeu o evento por $18 milhões, né? E ele segue dando palestra e tal. E ele falou assim, qual é o jeito mais certeiro de você juntar $1 milhão? Todo mundo queria ouvir, o cara ganhou 18 de uma vez, eu quero ouvir como é que é. E ele falou mais ou menos nessa tua linha, ele falou, é tempo. Aí ele fez a conta, raciocínio. Se você guarda, sei lá, $1.000 por mês durante não sei quando, a não sei qual taxa de juros, tal, você chega a 1 milhão em tanto tempo. Então o tempo sempre funciona, né? Agora, Só que essa brincadeira para dinheiro é proporcionalmente inversa à brincadeira para o empreendedorismo. Então, qual é o fator de diferença? Porque para dinheiro, a remuneração do banco é uma remuneração teoricamente baixa. Baixa e segura. E segura. Sim. O empreendedor, por exemplo, você fala assim, Dema, qual que é o teu maior investimento? Empreender. Então, de tudo que entra na minha conta, eu olho e falo assim, isso aqui vai para segurança financeira, isso aqui vai para empreender. Então, desde quando eu me entendo por gente, eu pego uma parte do que entra e eu faço empreendimentos. Aí eu escolho qual empreendimento fazer, qual sócio usar, qual que é o modelo de negócio. Perdi muito dinheiro, porque é alto risco, mas também ganhei muito dinheiro. E também impactei muitas vidas. Então, empreender é algo realmente diferenciado. Não sou só eu que penso assim. Um dia eu fiz uma reunião com o Luciano Hang. Né? Ele me pegou de helicóptero ali em Navegantes e falou, vem conhecer minha operação em Brusque. Eu não conhecia o cara. Você vê pela internet, você vê as coisas que as pessoas colocam, que é né? muito envolvido em política e tal, mas, eu falei, uma baita empresa. Cheguei lá e ele falou, Dema, sabe o fator do meu sucesso? Todo dinheiro que entra eu reinvisto no negócio e eu empreendo. Então eu falo, eu tenho minha segurança financeira, mas eu reinvisto. E se você pega a minha linha de tempo, era 20, 30 anos tentando fazer acontecer, nos últimos 20 que aconteceu o boom dele, porque você planta, você rega, você coloca adubo e em algum momento você colhe. Mas tem um fator aí, você assume risco. Sim. Porque, nossa, esse é um papo dá muito 10 legal, podcasts. Mas dá... 10 podcasts. Né? Porque assim, eu estava conversando isso com um amigo essa semana. Ele falou, eu tenho muito conhecimento, fiz doutorado, pós-doutorado e não ganho dinheiro. Foi bom, porque o que dá dinheiro não é o conhecimento, é o risco. É assumir risco. Você pode usar o conhecimento para minimizar o risco, mas o que dá dinheiro é risco. Agora, nessa sua ideia de pensar grande, que eu acho fantástica, o elemento risco está ali. Você já está num ponto que você assume certos riscos, Luciano Hang também. E o pequeno empreendedor lá, que ele vai falar, vou pensar grande, legal, vou abrir não uma clínica, mas vou abrir 5 de uma vez. Não. Se quebrar, quebra grande. Eu sou totalmente contrário a fazer, eu sou a favor da filosofia do afiar o machado. Tá. Então, assim, o empreendedor que ele pensa grande não quer dizer agir grande no começo. É isso que eu ia te perguntar. Porque são temporadas, olha, eu vou contar um negócio aqui que é meu, tá? Tá. Então, a pessoa que estiver ouvindo o podcast pode interpretar. A primeira temporada é dos 20 aos 30, que é o momento de aprender. Então, ali dos 20 ao 30, você aprende a empreender. Como? Curso, cola no empreendedor, trabalha para alguém que é empreendedor. Evento tipo esse aqui. Evento igual esse, fantástico. Participa ali do Academy deles, participa do clube deles. Dos 30 a 40, é honrar uma visão de um terceiro. Então, por exemplo, eu optei por estar na Samsung dos 30 aos 40, para eu poder honrar a visão da Samsung, porque a Samsung é uma empresa, uma das maiores do mundo. É a maior do mundo de eletrônicos. E eu falei, cara, eu vou aprender muito se eu deixar de ganhar como empreendedor agora e ficar aqui e aprender a tocar esse negócio gigante de 14 mil funcionários só na América Latina. Falei, cara, eu vou ficar aqui.
Então, dos 30 aos 40, honrar a visão do terceiro. Ah, mas eu sou empreendedor. Então, você honra a visão do seu negócio. Não importa se é pequeno, não importa se é grande. Dos 40 aos 60 é a terceira fase, que é o fato de você servir honrando a visão de alguém. Então você fala assim, pô, já fiz, virei empreendedor, deu certo, tá tocando meus negócios, agora eu vou ser o professor da mentoria, agora eu vou dar curso, agora eu vou colar em alguém, ajudar esse cara a... Então, na minha opinião, essas 3 temporadas são muito importantes. O empresário que está no começo, não existe fórmula mágica. O empresário que está no começo, ele tem que se capacitar, ele tem que aprender, ele tem que ser mentorado. Se eu pudesse falar uma resposta para mim, Dema, você demorou muito tempo para empreender. Sim, demorei. O que você poderia falar para o Dema de 20 anos? Vai fazer mentoria. A mentoria é disruptiva. Eu só ouvia as histórias dos empreendedores. Eu não andava com o empreendedor. Meu papel era, receber o salário para pagar minha faculdade. Só que eu tive a oportunidade de andar com os empreendedores e eu optei por não andar. Eu optei por não estudar empreendedorismo. Eu optei. Falei, não, é meu dia aqui. Eu vou ser funcionário e eu não preciso aprender dessas coisas. Então, se eu pudesse voltar para o Dema do passado, era receber mentoria. Isso. E para o empreendedor que está começando agora, que é pequeno, cara, ele precisa fazer curso, ele precisa se conectar, ele precisa ter networking. Por exemplo, eu aqui como empreendedor. Eu não venho como executivo, eu vim como empreendedor. Eu conectei, acho que com 6 pessoas importantes que tem algo de valor que eu posso oferecer para elas e tem algo de valor que elas podem oferecer para mim. E aí eu já agendei 6 reuniões semana que vem. Porque eu falei, eu preciso aprender o que o cara faz. O cara está em outro patamar nessa área, mas em contrapartida eu estou em outro patamar na minha. Então essas conexões de valor te levam além. E o empreendedor tem isso na mão dele, sabe? Então esse é um ponto. O segundo é olhar para os lados. Eu vou dar um exemplo bem prático de empreendedor pequeno, assim. O cara faz uma viagem para Disney. Aí ele vê um monte de coisa lá, vê um hambúrguer diferenciado, ele vê um suco diferenciado, um modelo, ele chega no Brasil e você fala, eu vou fazer isso na minha lanchonete. É excelente esse tipo de coisa, que se chama modelagem de negócio. Eu olho um modelo e eu implanto. Sim. Como implantar? Tem que precisar de ajuda. Poucos nascem com o dom de, tá aqui pronto. Não existe isso, você vai modelar. E eu vejo eu quero dar um exemplo real. O primeiro negócio que eu comecei, que foi uma clínica, eu coloquei a visão de ser a maior do Brasil. Mas eu comecei com uma portinha, alugando uma sala, que era minha esposa que atendia, e quem fazia a campanha de Google era eu. Uhum. Então, pensar grande não quer dizer dar um passo maior que a perna. De o jeito pensar nenhum. grande, né? Só que o afiar machado é totalmente viável. Exatamente. Eu fiquei 3 anos afiando machado. Tá. Aí foi de 1 para 2 médicos, para 3 médicos, seguramos, erramos, consertando, 4 médicos. Né? Sabe quem faz isso muito bem? Todas as startups. Elas fazem um negócio chamado MVP, ou mínimo produto viável. Então, o mínimo produto viável é a mesma metodologia do empreendedor. Ele vai, testa um produto, erra, para. Testa um produto. Quando ele acerta, ele escala. Sim. Então, E eu rápido, só né? abri todas essas lojas Samsung, óbvio que foi um time junto, né? Depois de 6 meses com 3 operações rodando bem. É óbvio que uma Samsung tem capacidade de, Sim. ser rápido. Mas eu lembro que as pessoas falavam assim, bem forte isso, eu lembro que eu tinha um chefe que falava assim, Dema, you are useless. Ele falava assim para mim, você é sem uso. Porque ele via a Rússia abrindo um monte de loja, via os Estados Unidos abrindo um monte de operação e o Brasil lá. E eu só estava afiando machado. Porque eu queria saber qual era o melhor modelo que funcionava. E aí foi a melhor coisa que eu fiz. Sem a vaidade do sou o primeiro, né? E sem Não é a questão de pressa, ser o primeiro. O seu primeiro pode ser bom em alguns momentos, mas no é questão de você acertar na mosca, né? Do momento da área, a primeira loja foram 4 meses de estudo e desenvolvimento. Tá. A segunda loja foi mais 2 meses. A partir da terceira, tinha 3 lojas por dia. Então aí, eu lembro que a Rússia se deu mal, os Estados Unidos se deu mal, o Brasil ficou como a maior referência do mundo de crescimento de varejo de alta tecnologia e viajei o mundo inteiro explicando com o mundo como é que faz. Melhor modelo? Modelar o negócio certo, sabe? Muito bom. E hoje a gente tem muito acesso à informação. Por exemplo, o próprio evento, né? A gente tem disponível muita informação para os empreendedores. Mas é o que você falou. Tem aquele ditado que diz que você é a média das 5 pessoas com quem você convive. É verdade. Se você parar nessa primeira etapa que você falou, dos 20 ao 30, que é essa de adquirir conhecimento, e não passar para esse andar junto e colocar em prática, que eu acho que hoje, com esse excesso de informação, é bom ter informação, mas o excesso e não praticar. Achei muito legal isso que você falou. Então, pensando nisso, o empreendedor, o que você sugere, por exemplo, num evento como esse, o networking, como chegar nesses mentores? Porque não é tão simples você convencer alguém a te mentorar. Como que você pode fazer isso? Olha, eu faço da seguinte forma. Ao meu ver,
você precisa ver se você consegue ter acesso. Então, exatamente no evento aqui, você tem o Empreende Club e o Empreende Academy. Ambos têm um módulo de networking. Então, são valores que você pode fazer em grupo ou você pode fazer individual. Então, é um nível de acesso barato. Então, o cara fala, vou fazer sozinho ou vou entrar aqui para alguém me ensinar com direito a ter network com grandes empresários que são pagos para estar aqui para me ajudar. Então, eu gosto dessa modalidade. Hoje a gente tem essa facilidade. A outra forma, que a gente chama de cold call, né, que é a ligação fria, é o que eu já fiz muitas vezes. Eu fiz um amigo aqui chamado João Branco, Sim, bem conhecido. E eu fiz um cold call para ele. Mandei uma mensagem, falei, João, é o Dema, eu quero saber como que você fez no McDonald's tal coisa. Ele podia responder ou ele não podia responder. Sim. Ele respondeu, ele falou, tô indo aí almoçar com você. Eu falei, tá bom. Aí foi ali. Eu não sei se eu concordo com o que você falou, Ju. Eu não acho difícil. Eu acho que as pessoas não têm iniciativa. Pode ser. Porque Sim. você se surpreende muito positivamente, como essa história que você contou. A maioria, eu sempre penso, a maioria é de pessoas boas, pessoas bacanas. Assim. Você tem sempre uma minoria que estraga, mas a maioria é legal. Né? E, a gente conversa aqui no podcast com um monte de gente muito grande. E é sempre surpreendente como elas são acessíveis. Sim, é verdade. Porque tem uma trajetória, né, Dema? Você sabe, você teve os 20, 30 anos, pastou lá atrás. É um pouco, né, da tua personalidade, claro, mas é um pouco de também ser gentil com a sua própria história, né? E superar os nãos, né? Eu entendo isso que o Cássio falou. Realmente pode não ser difícil, mas é não parar na primeira pessoa que falar, cara, não vai rolar. Porque o João Branco poderia ter falado ou não respondido. Eu vejo o meu caso assim, né? Muito tempo executivo de empresa, e aí os caras olhavam assim, mas o que esse cara tá abrindo empresa? É óbvio que eu ia lá em compliance e falava, olha, eu tenho esses negócios. Sim, claro. Minha atividade full-time é aqui, mas eu tenho negócios lá fora. E no meu caso, eu tive a sorte de ter uma esposa empresária que me ajudou a tocar, né? E eu era muito criticado, assim. As pessoas olhavam, falavam assim, esse cara gravando vídeo, falando sobre ultra performance, eu acordo às 3h45 da manhã. Então eu já estou na minha última hora quase do dia. Eu durmo entre 8h30 e 9 horas. Porque eu sou diurno. A minha vida inteira eu fui diurno. Então você vai em casa, minhas 2 filhas acordam às 5. Minha esposa entre 5 e 5h15. Quando dá 8 horas da manhã, eu já trabalhei 4 horas. Mas eu não só trabalho 4 horas. A mágica de você estar às 4 horas da manhã acordado, eu faço minhas orações, eu faço minha meditação, eu leio os livros que eu quero, eu tenho tempo de qualidade com a minha filha, né? É meu. Né? Eu até brinco que eu falo que quando eu faço minhas orações, Deus está só ouvindo japonês e Português chinês. só você. Aí ele falou, tem um brasileiro orando. Mas Deixa eu responder esse cara aqui. Sim, tá aprovado isso aí, pode ir. Então eu falo que muito de você se expor e você querer pagar o preço é a vontade. Por isso que a visão, por isso que você tem que ter uma visão grande. Sim. A visão grande, vê se ela é a bússola, porque assim, é uma escolha, né? Você pode escolher, né? Vamos voltar num dos exemplos que você deu aí. Eu posso escolher ter 2 lojinhas, uma do lado da outra. Na minha cabeça, eu posso escolher ser a maior do mundo. Né? Aonde eu vou chegar é outra história. Mas aonde eu decidi que eu vou chegar é o ponto de partida. Tá certo? Muito bom isso que você falou. Excelente. É isso mesmo. E existe uma metodologia. Eu ensino isso na palestra, que se chama BHAG. Em inglês é Big, Hairy, Audacious Goals. Se você traduzir ao pé da letra, é meta super cabeluda. Então, se você pega as grandes empresas ou as empresas pequenas que ficaram grandes, elas têm uma meta super cabeluda. Então, por exemplo, a Nike, antes de ser fundada, não tinha nem o CNPJ, cara, porque o cara da Nike que fundou, ele importava o ASICS. E ele vendia o ASICS, só que ele era corredor. Então, quando ele colocava o ASICS, ele olhava no pé e falava, cara, é bonito, mas para correr, então eu vou criar um sapato. Os caras, beleza, e aí, fulano? Você vai criar uma empresa? Qual é a tua meta? Esmagar a Adidas. Então, essa é a visão do cara. A Adidas era a maior empresa de esportes do mundo. E, cara, se você olha o tamanho da Nike hoje, o tamanho da Adidas, dá até dó. E aí ele falou, por que eu preciso ter um CNPJ para ter uma visão desse tamanho? Sim, perfeito. O Bill Gates tem um exemplo muito grande de BHAG. O Bill Gates, ele falou em 1972, assim, qual é a tua meta, BHAG? Meta super cabeluda. Big, Hairy, Audacious Goal. A minha meta é ter um computador em cada lar do mundo. Por isso que é a Apple, inclusive, né? Por isso que o nome é Apple, diz. Eu li isso. Que é como uma maçã. Todo mundo tem uma em casa. Animal. Boa. Né?
Mas ó, você imagina como essa visão é louca? Assim como da Apple, assim como da Microsoft, eu acho que o cara bateu a meta muito rápido. Eu acho que em 1990, acho que já estava quase chegando perto disso, né? E hoje é impossível. Cara, eu tenho acho que uns 3 computadores em casa. Você deve ter um notebook, um tem um tablet, é computador. Sim. Não. E aí, então, a questão da visão é muito importante. E tem vários outros exemplos. Mas é que esses caras, né, Dema, Ju, estão na listinha de Deus para dar certo. Porque, assim, são poucos que vão dar. O que não significa que ter a visão seja ruim, porque deve ter um monte de empreendedor por aí que chegou mais longe que ele era capaz de chegar porque teve a visão. Não, mas assim, a visão é só a ponta do iceberg. Então a visão é assim, eu vou sair daqui e vou chegar lá no Brasil. Aí, entre chegar no Brasil e entre você ter a visão e chegar, é 90% do esforço. 90% de esforço, então pega um navio. Aqui tem o BHAG dele, chegar no Brasil. E aqui tem todo o corpo do navio. Então tem preparar o time, garantir que tenha alimento, treinamento, como é que coloca o mastro, como é que tira o mastro, como é que passa sobre o iceberg, como ficar 6 meses dentro do mar, qual que é o tipo de roupa, qual que é a leitura, como não enlouquecer, como fazer com doenças, qual é o dinheiro necessário para essa jornada. Então, 80% a 90% do esforço não é a bandeirinha do vou para lá, é a preparação. Tanto que na minha palestra eu falo assim, galera, eu vou te ensinar só a ponta do iceberg. O restante é missão, visão, valores, mapa estratégico, planejamento estratégico. Quantas pessoas você vai contratar, o que você precisa. E óbvio que você não vai saber tudo isso na noite para o dia, então você tem que colocar isso há anos. E aí nos anos você vai aprendendo cada vez mais, você vai construindo o corpo do barco. E aí embaixo, na base, que é o leme, tem uma outra estratégia que chama extra mile, ou andar uma segunda milha, que é o ato de você nunca voltar para trás, é você sempre avançar. Então, por exemplo, as pessoas dão crédito ao Hitler, mas é totalmente errado. O extra mile strategy, ou blitz scaling, é uma estratégia que foi Jesus que ensinou, cara. É muito louco. Jesus falava assim para os discípulos, falava assim, ó, se alguém te pedir para andar 1 milha, anda 2. Então é a disposição de você andar 2 milhas. No exército, o alemão era tão difícil porque a ordem do Krieger era você anda 1 milha e você não volta, você fica. Para ali. Devagarzinho, mas para. Aí você anda mais 1 milha com direção a Paris e para. Anda mais 1 milha e para. Então a jornada empreendedora tem esse blitz scaling, que é sempre dar um passo e não voltar. Dar um passo e não voltar. Então construir um bloco da parede, eu seguro. Aí tem que estudar para ver o cimento. Então vou estudar para ver o cimento. Dou o segundo. Então demora para fazer isso. Demora para ele construir a Europa. Demora para, igual Jesus, o evangelho vá para todo mundo. Demora para Samsung Cluster de 300 lojas. Demora. O que me dói são essas visões dos caras que nasceram abençoados. Eu tenho certeza que o Bill Gates foi passo a passo. Passo a passo. Claro. E ele continua ainda, passo a passo. Só que normalmente as pessoas desistem. Por isso que é meta super cabeluda, 90% de gestão e operação e um leme ali que fala, cara, ó, nunca deixe esse leme solto, sempre deixe ele ali um pouquinho e vai indo, e vai indo. Então é essa a metodologia do pequeno empresário, do médio e do grande. É que muitas vezes a internet, o que ele vê dos lados, ele confunde muito. Sim. A comparação e a falta da visão que com o tempo isso vai vir. É essa tática que você falou, não volta para trás. Pô, pega outros exemplos menores. Pega o pessoal do Desafiando Falcões. Cara, Gerando Falcões. Né? Gerando Falcão, perdão. É pequeno. O Lira lá começou pequeno, começou estruturando, aí foi pro primeiro, aí foi pro segundo. Cara, 10 anos fazendo isso, é impossível um casamento com um planejamento de 10 anos não dar certo. Você comer bem durante 10 anos, você juntar dinheiro durante 10 anos, você estudar gestão e se conectar com pessoas durante 10 anos. É impossível dar errado. É a persistência, né? Que é impossível dar errado. E esse ponto que vocês mencionaram aí, eu acho muito válido. Não tem a coisa do super talento, do cara que deu. Isso é bom para Hollywood fazer um filme, encantar todo mundo. Que inspira, vida real. Vida real vida real que você está falando. É ali todo dia. Legal. Muito legal. Pô, Dema, aqui, palestra deve ter sido conectada aí com o evento, porque o papo aqui foi super conectado com o propósito do Empreende Brasil. O propósito da Zorro também, que ajuda muito os empreendedores em muitas fases das vidas, das trajetórias dele. Então, eu queria te agradecer muito por participar hoje aqui com a gente. Um prazer enorme ter você aqui. Deixa eu deixar minhas redes sociais. Por favor.
Eu tenho 3 redes sociais. Um YouTube chamado Papo de Expansão, um podcast chamado Papo de Expansão. Então, eu só trago pessoas que expandem seus negócios. Então, por exemplo, olha que legal essa história. Eu trouxe a Cici Navarro. Ela começou uma empresa de R$2.000, hoje ela fatura 60 milhões de reais. Brasileira, mulher inteligente, novíssima. Ela é dentista e olhava as pessoas usando jaleco, falava, nossa, que jaleco brega e feio. Por que eu não faço algo bonito, como se fosse uma roupa? 60 milhões de reais. Olha que legal. Começou na mesa da casa dela. Então não é Bill Gates, não é nada. É uma empreendedora que começou com 2.000. Chamei o João, porque eu falo, o João, cara, simplesmente é o cara que criou o Maczice. E aí eu falo, João, como é que você expandiu esse negócio, né? Aí eu conto minhas histórias, eu só chamo gente legal. Então tem um podcast chamado Papo de Expansão. Vamos deixar aqui na descrição do podcast. Até já anotei aqui para não esquecer. E o Instagram é Dema Oliveira Oficial. Legal. Ali eu falo sobre ultra performance. Eu não falo sobre alta performance, eu falo sobre ultra performance. É o cara maratonista que corre 75 quilômetros. Porque meu papel é assim, se o cara correr 10, cara, já tá bom. Mas deixa eu te mostrar o que é ultra performance. Eu falo sobre expansão de negócios, falo sobre modelo de gestão, dou muita dica. Muito empresário pequeno que tiver... Os pequenos são os mais abençoados. Porque ele fala, é assim que contrata pessoas, assim que demite, então eu faço conteúdo todos os dias de graça para a pessoa pegar, que é uma forma de eu servir. Excelente, Dema. Muito obrigada. Muito Obrigado a vocês. Um abraço.